Senhor Deus foi buscar Israel na escravidão do Egito. Foi buscar o seu povo. Ele permanecia junto com o seu povo. Ele resgatou o seu povo do Egito e permanecia junto com o seu povo. Permanecia pela caminhada pelo deserto. Permanecia na travessia do Mar Vermelho. Permanecia durante o dia como uma nuvem, protegendo contra o sol, como uma coluna de fogo à noite. Permanecia quando fornecia água e quando fornecia o maná a cada dia para o povo. O Senhor estava com Israel. O Senhor vivia com Israel. Embora Deus tivesse conduzido os israelitas e já estivesse perto deles, instruiu Moisés a construir um santuário. Ele queria mostrar de modo visível e concreto que estava com eles. Apesar dos seus muitos erros, ele não os havia abandonado. Assim, quando foram aceitos pelo Senhor novamente, isso quer dizer, quando foram resgatados, eles receberam a ordem divina e começou a construção do santuário. Veja lá no texto de Êxodo 25. O Senhor falou a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam ofertas de todo homem cujo coração se mover para isso, que eles recebam, deles recebereis a minha oferta. O Senhor pediu ofertas para que pudesse fazer um santuário. Materiais, tecidos, fino, pelos de cabra, estofo azul, azeite para as luzes, especiarias. E se você olhar lá entre os versos 3 até o verso 7, o povo devia fornecer todos os materiais para a construção e para a operação do santuário, ou para a operação do tabernáculo. Mas veja, como é que devia trazer? Isso era uma oferta compulsória? Não, irmãos, isso devia ser todo homem que se mover o coração para isso. É assim que deve ser a oferta a Deus, irmãos. A oferta a Deus não deve ser uma coisa imposta, uma coisa obrigatória, mas deve ser alguma coisa do coração. Todos nós que nos movemos para a obra de Deus devemos ofertar liberalmente. Um Deus transcendente, um Deus que preenche o universo, como é que ele pode ser contido num tabernáculo, num templo feito por mãos humanas? O verso 8 diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O Senhor queria um santuário, queria uma representação física, para que ele pudesse se apresentar de forma concreta, de forma tangível ao povo. Não somente espiritualmente, ainda que o Senhor se apresentava na nuvem, o Senhor se apresentava na coluna de fogo, mas agora ele queria um lugar especial para se apresentar, para estar junto com o povo. A Bíblia diz que Deus não habita em templos e edifícios feitos por mãos humanas. Ele é maior que o mais alto céu, e até mesmo o céu não pode contê-lo. Paulo disse em Atenas, lembra quando Paulo foi a Atenas e disse sobre o Deus desconhecido, aquele Deus que os atenienses não conheciam, mas que tinham até um templo para ele? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor da terra e do céu, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas também o rei Salomão, na cerimônia de dedicação do Templo de Salomão, o maravilhoso Templo de Salomão, diz assim: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. O Templo de Salomão era uma edificação maravilhosa, grandiosa, belíssima, rica. Mas Salomão tinha consciência da sua pequenez. E humildemente ele diz assim: o Senhor não pode estar num templo, não pode ficar contido nesse templo que eu fiz. O santuário deveria ser o lugar no qual Deus manifestaria a sua presença no povo. Através do santuário, o Senhor ensinaria para o povo o plano da salvação, o resgate eterno, que seria executado 1500 anos após, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, o santuário era importante, a arquitetura do santuário era importante, os detalhes, o mobiliário, tudo era importante. Mas o que era importante, o que era fundamental no tabernáculo ou no templo, posteriormente no templo, eram os serviços que eram ali executados, eram os sacrifícios que eram executados, era o tratamento do pecado que era dado
pelos rituais e pelas cerimônias. Veja aqui, segundo em Êxodo 25, 10 até 27 e 21, nós encontramos inúmeros detalhes sobre o tabernáculo. Deus apresentou a Moisés um projeto com instruções específicas sobre como construir e mobiliar o tabernáculo, incluindo a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, os altares, os véus e as cores e as medidas. Moisés teve que construir um tabernáculo de acordo com o modelo que Deus lhe mostrou, refletindo o santuário celestial. O santuário terrestre teve uma função essencial até a morte de Jesus e seu ministério no santuário celestial, o que tornou o santuário terrestre desnecessário e sem validade. Uma verdade revelada quando o véu do templo foi rasgado na morte de Cristo. Quando o Senhor Jesus morreu, o véu do santuário, o véu do templo, rasgou-se, mostrando que os sacrifícios que apontavam para o Senhor Jesus não deveriam mais ser feitos, não poderiam mais ser feitos, não seria necessário fazê-los, porque o sacrifício antítipo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, já estava executado. Mas eu queria pensar, irmãos, agora um pouco sobre a responsabilidade de Moisés. Moisés recebeu um projeto de Deus. Deus era o arquiteto desse projeto e ele deveria executar conforme a vontade de Deus, conforme o projeto. As pessoas que trabalham com obras, com projetos e obras, constantemente estão se debatendo com execuções feitas em desacordo com o projeto, com acabamentos feitos mal feitos, com problemas estruturais que não atendem ao projeto. Moisés tinha um projeto que Deus havia feito. Quando os arquitetos são famosos, eles contratam os melhores artesãos, os melhores profissionais, os melhores engenheiros, os melhores decoradores para fazer a arquitetura do interior, para definir mobiliário. Imagine agora, irmãos, o arquiteto não era um arquiteto famoso. O arquiteto era Deus, Senhor Deus, o arquiteto do universo, que tinha dado um projeto detalhado. Você tem que fazer conforme o modelo. Veja lá no verso 9, diz assim: segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Sabe, Moisés, você deve fazer de acordo com o que eu te mostrei, tudo detalhadamente de acordo com o que eu te mostrei. Essa era a responsabilidade de Moisés. E nós vamos continuar amanhã, irmãos, vendo sobre a edificação desse santuário, desse tabernáculo. O que é que o Senhor proveu para que esse tabernáculo pudesse ser executado exatamente conforme a sua vontade. Sabe, irmãos, o Senhor também tem um projeto de vida para cada um de nós. O projeto de vida que o Senhor tem para cada um de nós é para que nós sejamos salvos. E Ele deu através das suas leis, comportamentos que a gente deve ter para que possibilite a nossa salvação. Não que façam a nossa salvação, mas que nos aproximem de Cristo, para que nós possamos em Cristo ter a salvação. Um projeto detalhado. Detalhado e individualizado. Ele tem um projeto para mim, ele tem um projeto para cada um de vocês. E nós devemos agora olhar esse verso aqui. Faça tudo como eu te mostrar, para modelo do teu projeto. O Senhor quer que nós tenhamos a nossa vida feita de acordo com a sua vontade, conforme tudo que Ele mostrar. Como é que Ele mostra? Ele mostra através da sua palavra. Ele mostra através do estudo da sua palavra. Ele mostra através do estudo da lição da escola sabatina. E é por isso, irmãos, que nós devemos agradecer a Deus, porque o Senhor mostra o que Ele quer para cada um de nós. O Senhor não esconde, não. Ele não é um Deus que se esconde, um Deus de mistério, mas é um Deus que mostra o que Ele quer, esclarece o que Ele quer, para que nós possamos viver conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. Que Deus esteja com cada um de nós e que nós pautemos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o projeto que Deus tem para cada um de nós. E o projeto que Deus tem para cada um de nós é a nossa salvação,
é a vida eterna.